Bom dia a todos. Como sempre, eu vou seguindo o meu coração nos temas da palestra. E aquilo que eu preparo para falar para vocês é aquilo que eu também sinto necessidade de ouvir. Eu acho que hoje, mais do que nunca, nós estamos no momento que nós precisamos cuidar de nós, almas que somos, para a gente não se perder no meio do caminho. Então, eu gostaria de falar, nós sabemos que essa semana partiu para a pátria espiritual nosso irmão Divaldo, né? Coisa que acho que já estava sendo preparado já durante muito tempo e que chegou a hora. E eu recebi um vídeo de uma homenagem que o Haroldo fez para o Divaldo no término de um seminário, né? Termina o seminário, o último dia, ficam todos os palestrantes de todos os dias e eles ficam respondendo perguntas. E aí chegou a vez do Haroldo falar. Ele ficou de pé e o Divaldo sentado. E aí o Haroldo falou sobre as enfermidades, isso em 2018. E ele desencarnou agora, essa semana, 2025. Das dores que o Divaldo sentia, que naquele momento, ele falou, ele não vai falar, mas ele está com dor. Tem médico aqui, acompanhando ele. E ele, por nenhum momento, ele demonstra fragilidade e só se faz ausente quando não tem mais jeito mesmo, né? Então, prestou uma homenagem muito bonita que, dando tempo no final, eu vou tecer alguns comentários. Mas o que eu gostaria de falar agora é o tema da palestra de Joana de Ângeles para Divaldo. E o que ela fala para o Divaldo, ele está falando para cada um de nós. Eu não gosto muito de ficar lendo, mas eu não posso deixar de ler de pouquinho em pouquinho as palavras dela, que são muito ricas. Então, ela fala o seguinte: Divaldo, isso na época do filme, já tem anos, e o Divaldo desencarnou de terça para quarta-feira, tá? Divaldo, que ao final desta jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo o mundo nunca foram como tu os via. Ele, com aquela tarimba, com aquele grau de maturidade, ela falando para ele que ao partir para o plano espiritual, que ele iria analisar e ver que as pessoas, os problemas, as situações, as experiências, o mundo em si, nunca foram como tu os via. Por quê? Porque nós, normalmente, a gente vê qualquer situação do cotidiano segundo a nossa maturidade. O Haroldo outro dia falou, eu sou míope. Se eu estou sem óculos ou coloco um óculos de grau errado, eu não vou enxergar com nitidez. Eu vou ter uma visão que não vai corresponder à realidade. E nós, dependendo da nossa maturidade, do olhar que nós vamos colocar diante da situação que nós estamos vivendo, nós não vamos tirar uma conclusão exata. E por isso, em função de determinadas conclusões, nós vamos pegando caminhos que não nos traz a felicidade, que não nos traz a paz. Por exemplo, na quarta-feira, eu vi um vídeo muito respeitoso de uma pessoa espírita
dizendo no vídeo, e aí não é crítica, para ligar com a questão de olhar, de compreensão, falou no vídeo: eu tenho uma notícia muito triste para dar a vocês. O nosso irmão Divaldo partiu para o plano espiritual. Mas isso ele falou carinhosamente, acho que uma energia muito boa, assim que ele viu a situação. Eu pensei comigo, mas esta não é uma notícia triste. Ele cumpriu com a missão dele, e imagina, cada vez a gente lembrar dele, ele continuando do lado de lá, com sensação de dever cumprido. Mas, para algumas pessoas, e a gente deve respeitar, pode ser uma triste notícia. Mas, não sei para vocês, mas para mim foi uma notícia, assim, normal, dentro do quadro que se esperava, e, ao contrário de tristeza, a alegria de pensar nos reencontros dele do lado de lá e a continuidade do trabalho dele. Então, continuando aqui, Joana de Ângeles para Divaldo. O mundo, as pessoas foram colocadas em torno de ti para te dar oportunidade de evoluir enquanto espírito. O mundo, as pessoas foram colocadas em torno de nós para nos dar oportunidade de evoluirmos enquanto espíritos. Mas espera aí, o que tem ao meu redor? Tem a começar da minha família, tem a começar dos meus vizinhos, do meu chefe, dos meus colegas de trabalho, das pessoas que eu encontro no supermercado e que estão tentando furar a fila, dos meus filhos no ambiente da escola, ou fazendo bullying, ou sofrendo bullying. A coerência de determinados diretores e professores, entendendo que o aluno está praticando bullying, que deve chamar os pais para colocá-los a par da situação, e sabendo que tem pai que vai dar razão para o filho e vai contra os professores, são experiências e mais experiências, e é por isso que nós estamos aqui. Porque ninguém se torna luz. A luz acendeu, põe o holofote aqui. Não, vai me clarear o exterior. E a nossa vida aqui, as coisas materiais são importantes, que faz parte da nossa sobrevivência. Mas não é o holofote, é aquela velhinha, aquela lamparina que vai acendendo dentro de nós como resultado do nosso trabalho interior. É nisso que ele está falando para o Divaldo. Continuando. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia do seu corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra os outros o tempo todo, foi contra você e você mesmo. Olha só, gente, porque eu implico, porque alguém falou assim, então eu coloco a culpa nesse alguém. O outro, às vezes, eu falo, puxa vida, o Carlos está olhando meio torto para mim, o que será que eu fiz para ele? Às vezes o Carlos está com problema, e não está com vontade de sorrir, ele está quietinho na dele, e às vezes a gente fica sempre julgando. É como aquela mulher que se mudou e tinha que entregar uns martelos na parede, e falou, não veio o martelo. Bateu na casa da vizinha, e a hora que ele estava batendo, enquanto a vizinha nova, que ela nem conhecia e ainda não tinha atendido, ela falava assim, olha, ela acho que vai pensar, essa nova vizinha é folgada. Por que ela não trouxe o martelo? Muita cara de pau. Por que ela tem que pedir para mim? E assim, e assado. Pensando tudo que a vizinha fosse falar. A hora que a vizinha abriu a porta, falou, pois não. Sabe o que a nova moradora falou para a vizinha? Pois bem, pode ficar com o seu martelo e faça muito bom proveito. Então, às vezes a gente põe em nós pensamentos
como se fosse dos outros, mas seria de uma reação que a gente tivesse mentalmente. Vocês estão entendendo? Então, olha só, quando fala, verás, né, que a luta nunca foi contra os outros, o tempo inteiro foi de você contra você mesmo. A partir do momento que a gente tem ciência, que nossa consciência é imortal, o termo que ela usa aqui, tua essência divina, nós espíritos que somos, é o espírito que tem que ser burilado. E nós somos a ferramenta, através do corpo físico, para nos burilarmos. Né? E do lado de lá nós vamos levar, nós vamos colher do plantio que fizermos aqui. Porque, descansou, estava sofrendo tanto fisicamente, descansou. Descansou? Não sei. Mas 6.000 palestras. Descansou? Não sei. Vocês estão entendendo? Porque vai depender daquilo que a gente conseguiu ser, e não daquilo que a gente conseguiu ter e se fazer aparecer de uma forma que não corresponde à realidade. Tá? Eu posso estar olhando para a Vânia agora e falar, nossa, que legal, que bom que você está aí na primeira fileira me ouvindo, não sei o quê, nossa, mas essa roupa aí, não sei... Você entendeu? Então, eu posso falar uma coisa, mas a essência é aquilo que parte verdadeiramente de dentro de mim. E essa essência, ela é divina e é imortal. O desafio da criatura humana é a própria criatura humana. É um verdadeiro desafio para nós, a cada dia, a cada momento, novas experiências, as mesmas experiências todos os dias, que nós não conseguimos superar. E não adianta, a gente cai no mesmo assunto. A dificuldade maior é dentro do lar. É dentro do lar. Meu Deus, vou ter que ouvir essa mesma coisa todo dia? Se o outro não muda a faixa vibratória dele, vamos nós mudar a nossa. Mas eu sou obrigado a ouvir? Olha, eu não sou necessariamente obrigado a ouvir 24 horas. Eu posso não estar grudadinho o tempo todo, me ater com outros compromissos, inclusive compromissos voluntários, de voluntariado, tá? Assim a campainha não fica tocando toda hora no meu ouvido, e eu tenho que selecionar aquilo que eu vou absorver ou não, porque senão eu passo essa vida fazendo da minha vida um inferno. Fico desequilibrada, projetando a culpa no outro, sendo que quem tem que fazer a seleção somos nós. Se tem alguém coerente na nossa casa, pode ser muito incoerente, mas quem tem as condições de selecionar como se vai portar diante disso, somos nós. Aí a gente põe o nome no passe. Tudo bem, é o direito que tem, está ali, pode pôr, vem aqui, com certeza a espiritualidade está vendo nome por nome. Só que não basta botar o nome se a gente não fizer a parte da gente. Tudo bem, marido, até eu concordo, mas eu discordo do seguinte, eu botei o nome, eu fiz minha parte, outro não fez. Eu fiz minha parte? Ótimo. Outro não fez? O problema é dele. Porque eu posso estar no mesmo lar, sentindo harmonia boa, e o outro que está do meu lado em total desarmonia. Um não entra na faixa vibratória do outro. Pega um carro, põe um radinho para ligar lá. A hora que você pegar o interior de Minas Gerais, se é pista que não acaba mais, a voz do locutor vai sumindo, de repente não tem mais conexão, sintonia diferente. Então, e isso, gente, eu não estou falando que nós somos vítimas e que os outros são os problemas, porque às vezes nós somos os problemas da família. Tá? Então, orai e vigiai, tudo bem. Todo dia eu levanto, rezo e vigio.
Fico olhando para ver se tem alguém olhando torto para mim. Se tem uma... Não, é vigiar os nossos pensamentos. O que eu estou pensando? O que eu estou mantendo e sustentando em mim? É aí que está a questão. Mas isso é difícil. Eu concordo, é muito difícil. Requer um esforço mental, espiritual, emocional muito grande. Mas ele é real, ele é verdadeiro. Então, à medida que você conquista, é conquista sua. E você vai se manter em paz. Às vezes, as discussões continuam em família, você ouve como se estivesse muito distante, porque você já está no padrão vibratório melhor. Tá? Meu irmão, não procures na matéria solução que você nunca irá encontrar. A única solução que irá preencher o teu vazio é a caridade. E daí, então, virá a tua felicidade. Caridade, o que nós interpretamos como caridade? O que nós damos um dinheirinho, um macarrãozinho, num semáforo ou para alguém, é uma forma de nós cumprirmos com o nosso dever. É uma coisa que nos é possível, tá? Vamos supor que tem alguém com problema, não interessa o que vai desabafar, mas está precisando desabafar, botar para fora. Que bom se ela tiver um ouvido que possa escutá-la. Caridade é ouvir o outro. Mas vai falar a mesma coisa, o mesmo assunto, não sai disso, e é uma incoerência total. Mas vamos ouvindo, porque às vezes vai esgotando aquela reação negativa da pessoa e devagarzinho ela vai mudando o tom. E devagarzinho a gente vai falando alguma coisa de forma que promova uma diferença no pensamento, no coração. E às vezes esse devagarzinho pode demorar anos, pode demorar encarnações. Deus e a espiritualidade é que sabe o quanto às vezes nós somos rígidos em determinados pensamentos, procedimentos, e a espiritualidade tem paciência com a gente. Por que não nós termos paciência com os outros também, né? Então, aqui, olha, quando ele fala, aprenda a servir o teu próximo e não sentirás tristeza, vazio. Então, é importante que a gente saiba o seguinte, por exemplo, estamos no centro espírita, nós vamos falar de nós espíritas, tá? Por exemplo, o espírita, ele nunca vivencia um luto. Marilda, o que você está encarando como luto? O desencarne de alguém? Também, tá? O luto pode ser uma separação de um casal, a perda de um emprego, algum tipo de harmonia que você se sinta como se você tivesse perdido alguém, tá? Então, nós, com o entendimento que nós temos, com a compreensão que nós temos, por exemplo, se perde uma pessoa da família, nós temos o período de luto. Nós podemos chorar de saudades. Agora, se você chora de revolta achando que o teu parente não era para morrer, o parente dos outros pode, o seu não, aí não é nem luto que você está curtindo. Você está sendo incoerente. Tá? Por exemplo, uma mãe perde um filho, você se solidariza. É como se você sentisse um pouco da dor daquela mãe. Mas revoltar, não. Quantas mães perdem filhos por dia? E será que nós não podemos perder os nossos também? Tá? Então, existe o luto, essa sensibilidade, e é um momento de grande reflexão para nós. Agora, o luto, nós não podemos ceder a casa para ele, inclusive numa separação de casal. Não podemos ceder a tristeza para ele morar lá com a gente. Ele tem o período e tem que passar. E a vida tem que continuar. Imagine vocês, horário de pico, escada rolante de São Paulo. Dá uma tropeçada na escada rolante.
a turma passa em cima, não tem mais espaço. Então, você tem que... É a vida. É um motor, tudo uma engrenagem coordenada, que à medida que você desrespeitar essa engrenagem, você vai sentir danos em você. E no ambiente familiar, é bom falar também, que dependendo, vamos supor que eu seja uma pessoa muito incoerente no meu lar, tá? E as outras pessoas emanam energias boas, bons procedimentos, e eu acabo fazendo coisas terríveis, comprometedoras, que afetam a família. E a família se sente com dor, se sente machucada por isso. Mas a família pode responder pelos erros que eu fiz? Eu vou arcar com os meus erros. E a família não está naquele contexto por um acaso. E o meu escorregão não necessariamente teria que ocorrer, mas eu deslizei, escorreguei, me machuquei e acabei ferindo minha família. Então, é assim, se pessoas que estão ao meu redor não tiverem que passar por uma expiação, por um resgate, sofrendo as dores por aquilo que eu fiz, ela pode estar sendo testada em tudo aquilo que ela já aprendeu com a vida, para ver qual a reação dela, se ela está equilibrada ou não diante da falha do ente querido. Tá? Então, nem tudo é expiação. Tá? Existe expiação, existem testes no caminho, existem missões, e quando a gente fala missão, não quer dizer que seja uma missão do Chico, de um Divaldo, de um Gandhi. Sim? Nós temos cada um nossa missão dentro do lar. É pequenininho, nossa, mas é tão importante, meu Deus, que se eu falhar, o que vai refletir não vai fazer bem. Né? Então, não vamos pensar em tamanho de missão. Vamos pensar na missão e dar o melhor que nós podemos. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. A gente vê, por exemplo, às vezes a pessoa está em estado meio de depressão, está com muita tristeza, sem ânimo, toma o remédio, mas não se curou no seu íntimo, depois passa efeito do remédio, volta a tristeza. E às vezes a pessoa começa a fazer um trabalho voluntário, seja em alguma igreja católica, protestante, centro espírita, ou seja na vida, sem rótulo de ONG, de organização, de entidade nenhuma. Ela começa a fazer um trabalho voluntário. Quanto mais ela vai trabalhando com amor, cadê a tristeza dela? Vai embora. Nós temos exemplos. Eu acredito que até com nós mesmos. Tá? Então, é se dedicar. Agora, tem uma coisa que o Russandro fala, que é o seguinte, depois eu vou fazer um comentário do que ele fala. Ele fala que, às vezes, e isso é muito comum, é o terapeuta espírita que está falando, às vezes eu ajudo tantos outros com muito amor e carinho, é uma ajuda verdadeira que eu estou fazendo. Tá? Só que eu viro e mexo, eu tenho um mal-estar íntimo e eu não busco aonde está dentro de mim esse mal-estar. Ele está lá na essência divina. Então, quando eu sinto que eu estou com problema, aquilo me dá um abafamento na alma, um fastídio, e eu não quero nem mexer. Não quero nem descobrir o que é, porque vem coisa brava que eu vou ter que trabalhar muito. Eu vou fazer caridade, eu vou ajudar os outros. Então, é importante que a gente saiba que essa ajuda que eu vou fazer para os outros é uma ajuda que eu posso estar fazendo com amor e eu tenho um crédito. Eu estou ganhando essa energia boa.
e a pessoa está sendo ajudada. Até aí tudo bem, só que o meu problema continua. Tá? Então, nós devemos ajudar os outros com amor, com carinho, mas qualquer desconforto na alma, se ele não está bem assim na aparência, nós temos que ir lá dentro para descobrir, porque senão eu posso ficar ajudando os outros, encarnações e encarnações, e sentir esse abafamento que eu não tive coragem de encontrá-lo dentro de mim. Até aí tudo bem, gente? Assim como na Terra, existem pessoas boas, pessoas coerentes, incoerentes, pessoas chatas, pessoas rebeldes, existe de tudo. Mas desencarnou vira santo? Não. Desencarnou só não tem o corpo físico. Cada um continua se sustentando naquilo que procurou conquistar no transcorrer de todas as encarnações. Tá? Só que tem um simples detalhe. Mas então eu aqui, eu posso sofrer interferência de alguns espíritos incoerentes, uma coisa e outra. Nós temos o privilégio de selecionar a companhia espiritual que nós queremos para nós. Tá? De que forma que ele fala aqui? Quem seleciona, Joana de Ângeles, quem seleciona a chegada de um espírito ou de outro são os nossos pensamentos. Então, cai no que eu falei, você não pode se deter à palestra, não vou mostrar tudo rápido para não ver o rabisco, né? Não pode se deter à palestra, não pode se deter no que eu estou falando. A gente precisa se deter na energia que está sendo emanada. Tá? Porque se você prestar atenção só nas palavras, não vai haver aquela conexão. Então, havendo uma energia por parte de quem está falando, já reúne a irradiação, a vibração com aquilo que está sendo passado. Tá? Então, dessa primeira parte, é isso daí. Naturalmente que teria mais, deixa eu só ver aqui. Só um pouquinho. Se não for aquele, já tem outro para ver. Mas eu queria falar na Terra, preste atenção. Tá, não achei o do nosso amigo aqui, ó, que bonito, achei. O Rossandro diz o seguinte, que as pessoas camuflam situações. E ele dá um exemplo. Eu vou dar um exemplo igualzinho que ele deu, mas vale, vamos por ele fala do filho ou da filha em relação ao pai. Pode ser em relação à mãe, pode ser em relação ao irmão, tá? Mas eu vou seguir o exemplo que ele deu. Tipo assim, eu odeio o meu pai. Não suporto nem pensar na ideia que eu sou filha do meu pai. Porque a hora que eu vejo o meu pai, eu sinto uma aversão por ele. Mas isso que eu estou pensando não é legal. Papai do céu não gosta desse pensamento meu. Aí eu mudo a retórica. Olha, eu não me sinto muito bem com a presença do meu pai. Às vezes ele me incomoda, não está de uma forma mais suave, mas o ódio, o ressentimento está lá dentro. Mas eu estou sabotando, tá? Eu estou camuflando. Então, eu procuro sabotar no sentido de retardar esse sentimento de rancor. Então, eu passo a manifestá-lo de forma mais suave, mas só na aparência. Neste caso, existe o ressentimento, quando eu falo que eu odeio, e este ressentimento, o terapeuta, palestrante, espírita, o Rossandro Kingsland, falei bonito? Obrigada. Ele está no inconsciente.
Tá? Então, eu continuo vivendo a minha vida com este sentimento no inconsciente, que a partir dali é como se fechasse uma portinha, o restante vai estar tudo consciente. Eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou vivenciando. Ele fala que este ressentimento, quer a gente queira, quer não, ele continua cada vez pior dentro de nós. Porque eu estou camuflando, eu estou sabotando, mas ele existe. Ele está presente e está me abafando cada vez mais. E eu só vou passar a melhorar quando eu tornar este inconsciente consciente. Deu para entender? Então, quando eu abrir o cofrinho, abrir a porta, saia ressentimento, se faça presente no consciente, aí eu vou passar a ter consciência assumida, assim, não, é isso que estava lá e que eu tive que tirar. Resolvido o problema? Sim ou não? Não. É uma grande conquista, uma tremenda conquista. Agora eu tenho que trabalhar com o problema. É fácil? Não é. É possível? É, para todos nós. Vocês estão entendendo? Porque hoje, o que me chama a atenção, e todo esse mal-estar, a gente pode, às vezes, se vitimizar e falar, olha o meu destino, coitada de mim. Mas vai saber o porquê desse ressentimento. Às vezes vem de lá de trás, às vezes vem de séculos que eu não consegui trabalhar. Então, se houve um problema entre meu pai e eu, há 300 anos atrás, e eu ainda tenho esse problema comigo, então ele deve ter também. Necessariamente ele vai ter esse mesmo problema? Ele pode ter superado. Então, aquilo que era problema para nós dois, independente de quem tenha causado, aquele que superou, se ele causou, ele vai arcar com as consequências. Ele causou, ele tem que responder. Mas ele se libertou, porque ele vai passar, ou já passou, pelas consequências. Às vezes já até reparou o mal feito, mas eu continuo amarrada, continuo acorrentada, porque eu, mesmo não tendo sido eu que fiz, eu guardo mágoa, guardo rancor, guardo raiva. E se foi eu que fiz, às vezes eu não consigo me perdoar. Então, é aquela corrente bem caprichada no pé e no braço, e fica assim, às vezes por séculos. Tá? Isso, às vezes, a gente chama de destino. O destino é o resultado do uso do nosso livre-arbítrio. Né? Então, a responsabilidade, não adianta a gente jogar a responsabilidade no outro. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, até pela nossa reação. Alguém foi tremendamente infeliz comigo? Eu vou bater com a mesma intensidade? Não. Porque os terapeutas falam, né, que quando alguém grita com você, e você procura gritar mais ainda com a pessoa para mostrar que você está ali, que você é você está mostrando que você não está tendo domínio da situação. Entendeu? Então, às vezes, o gritar, às vezes é sinal que você não está controlando a situação, porque não é o ideal. Às vezes, uma palavra firme que você fala, põe um breque que vale muito mais do que qualquer tom mais intenso. Deixa eu tomar um golinho de água. Finalizando, viu? Deixa eu só ver. Para tudo a gente tem que pagar o preço, tá? E agora eu vou finalizar bem rapidinho, num vídeo de podcast, foi contada uma pequena história de uma ONG, uma organização, até de um jogador famoso de futebol, que não veio ao caso falar o nome, isso em 2015. E tinha dentre as crianças que ficavam lá o dia todo para estudar e para se alimentarem, tinha uma menina muito rebelde, que chamava a atenção de todos.
o pai dela estava preso. E a mãe dela, que morava ela e a mãe dela consumia substâncias indevidas. E quando a mãe tinha crise, ó, na menina, e a menina chegava na escola em desarmonia, e era muito rebelde com todos. E ela tinha um cabelo que batia aqui nela, e que ela projetava toda a sensação de felicidade naquele cabelo bonito dela. Até que um dia ela chegou lá completamente careca e com batom na boca, o que não era usual ela fazer. Ela pegou o batom da mãe e passou. Aí procuraram saber nos bastidores, e aí a mãe teve uma crise por causa daquilo que ela tinha consumido e resolveu bater muito na filha, e para ferir mais ainda a filha, raspou o cabelo dela zero, certo? E ela chegou lá de batom. Aí um dos colaboradores, com um olhar mais cuidadoso, chamou os outros colaboradores, expôs a situação e falou: gente, olha essa menina, nós precisamos desenvolver muita empatia para com ela, porque ela é tão rebelde e ela precisa tanto de nós, que a reação dela de superar a perda do cabelo foi passar o batom. Foi uma reação que ela teve. Aí alguns dos colaboradores falaram: mas como empatia com uma menina tão rebelde? Ela precisa de nós, e nós, se tivermos paciência com ela, diante do quadro que ela vivencia na família, no dia de amanhã, ela poderá ser um de nós aqui na casa, ajudando outras pessoas. Então, a hora que eu vi isso, vi contado pela própria pessoa, eu senti que Deus e a espiritualidade nos olham com as nossas qualidades e os nossos defeitos, mas nunca desistem de nós. Pode ser o maior criminoso, a pessoa pode ter feito a pior coisa que tenha feito. Nunca Deus, Jesus e os espíritos amigos desistem de nós e deixam de dar o suporte que nós precisamos. Agora, se nós nos damos abertura para recebermos esse suporte, é a liberdade de cada um. Que Jesus abençoe a todos e que a gente possa refletir nessas lições, que para mim, gente, serve muito e vai mudando um pouquinho, né? Tá? Fiquem na paz de Deus.